Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na casa do Pai, como é bom estarmos junto com os irmãos, adorando ao Senhor e para juntos meditarmos a sua palavra, aprendermos uns com os outros. Me sinto muito honrado. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Não é bom falar de Jesus? Amém? Tão bom falar do nosso Salvador, tão bom lembrar dele, tão bom mencioná-lo, tão bom comentar, meditar sobre a sua vida, sobre o que ele fez por nós. Filipenses capítulo 2, verso 5. Todos encontraram, amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela leitura da sua palavra. Nesse momento de estudo, Senhor, pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Pai, vem, Senhor, nos ensinar, vem nos instruir, vem nos iluminar, Senhor. Meu Deus amado, meu Pai, abra, Senhor, meu Deus, da sua revelação, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa edificação, para a nossa alimentação espiritual, meu Pai. Senhor, aqui está a sua igreja, meu Senhor, meu Pai, a sua igreja, Senhor, e para nós é uma honra poder estar servindo a sua noiva, Pai. Meu Deus, usa a nossa vida por sua misericórdia, alcança o seu propósito, lança por terra todo embaraço, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Podeis tomar o vosso assento. Dê uma salva de palmas para Jesus. Tão bom falar do Mestre, falar do Senhor Jesus. E nós havíamos falado em um estudo passado sobre o Pai, né? Sobre o nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Filho, sobre Jesus, sobre o nosso Salvador. E nós lembramos que nosso Deus, ele se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pode passar, mano. Nós lemos esse texto e ele fala do esvaziamento de Jesus, para darmos início, tá? Nesse texto tão interessante, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a atitude de humildade no coração dos servos, na vida dos servos. Aí o apóstolo Paulo toma como exemplo Deus, porque Jesus é Deus, não tenho dúvida disso. Jesus é Deus. Então, o apóstolo Paulo dá um exemplo aos filipenses de humildade. E quem é que vai dar um maior exemplo? Nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então ele usa como exemplo Deus dizendo, olha,
que tenha em vocês também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, ele é Deus. Ele não usou por usurpação ser Deus, ele abriu mão. Então, outra vez eu expliquei aqui do que ele abriu mão, do que ele se esvaziou. Ele se esvaziou da sua glória, dos seus atributos, né? Então, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos, e os seus atributos ficaram, né, na glória. Aí eu citei também a lembrança dos irmãos que na oração sacerdotal, chamada oração sacerdotal, que Jesus está orando pelos discípulos, Jesus impõe a mão sobre eles, e Jesus diz assim: Pai, eu não oro somente por eles, mas eu oro também por todos aqueles que haverão de receber a salvação. E Jesus diz assim: agora, Pai, me glorifica novamente com aquela glória que eu tinha antes aí contigo, ó Pai. Então, quer dizer, Jesus está orando e ele está reivindicando por direito tomar de volta aquilo que ele deixou, a sua glória, os seus atributos. Então, ele se esvaziou. Então, essa palavra, quando nós olhamos, ele dizendo, antes, a si mesmo, do verso 7, se esvaziou, é a palavra do grego humildade. Então, humildade, já a palavra humildade no nosso português, a palavra humildade vem do quê? Para a nossa compreensão, vem do termo humus, né? Vem do termo humus, que é uma substância natural que existe na terra. A terra de jardim, aquela terra bem escurinha, ela tem o humus, é a chamada terra fértil. Você pode semear nela, que ela é terra fértil, ela não é estéril. Então, por que ela é fértil? Porque ela tem o humus. Então, a palavra humus também está ligada a humano, humanidade. Então, quer dizer, o que significa isso? Terra, lembrando que nós somos o quê? Nós somos pó, viemos do pó e para o pó voltaremos, a nossa matéria, né? Então, nos trazendo a compreensão que humildade, ela tem a conotação de esvaziamento, que humildade tem a conotação de lembrança, de origem, da onde você veio, né? Porque para você poder ser humilde, você tem que se lembrar, né, das suas raízes, aí lembra a humildade, também se esvaziar do quê? Do seu eu, que a palavra eu em grego é o ego, do ego. Então, ele deu esse exemplo para nós, tá? Então, ele se tornou a semelhança de homem, tá? Reconhecido em figura humana, e ele a si mesmo, ele se humilhou, obedecendo até a morte de cruz. E Deus, então, o exaltou soberanamente. Então, essa parte aí, ó, o esvaziamento de Jesus, a palavra, como eu falei, pode passar, mano, a palavra, como eu falei, é essa aí, ó, kenosis, né? Aí aquilo é uma palavra em inglês ali, né? The impeachment of Christ, quer dizer, o esvaziamento de Cristo. O esvaziamento de Cristo. Então, ele se esvaziou, ele abriu mão dos seus atributos para poder receber, né? Deus, ele tem todo o conhecimento, todo o poder. Mas uma coisa é certa, tá, pessoal? Ninguém pega Deus no pé de apoio, sim ou não? Hein? Ninguém pega Deus no pé de apoio, ninguém pega Deus assim, desprevenido. Ninguém, rapaz, você me pegou. Não, Deus ninguém pega no pé de apoio, Deus não, Deus tem todo conhecimento. Então, Deus, ele cerca tudo, tá? Então, a forma dele entrar no mundo também é uma forma de cercar, tá? E eu vou mostrar, vou fazer vocês entenderem, tá? Vocês entenderem. Olha só, aí os textos para nós, né? O texto que eu falei do Jesus, João 17, 1, 5. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra.
tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quem entendeu, dê um glória aí para Jesus. Então, ele está mencionando, como eu falei, ele está reivindicando, tá? E preste atenção na forma que Jesus fala um ato como se já tivesse acontecido, só que ainda não aconteceu. Né? Ele está orando, ele ainda ia consumar, quer dizer, é o chamado em grego tetelestai, está consumado, né? Tetelestai. Então ainda vai chegar lá, ainda vai ser morto, ainda vai ressuscitar. Ele já está orando, ainda não aconteceu, mas ele está dizendo que já aconteceu, porque ele é Deus, ele tem esse poder de falar as coisas, de mencionar que o negócio nem aconteceu. A visão dele é muito da eternidade. Agora, eu e você, a gente não pode dizer assim, né? Mas ele pode. Então, ele está falando, olha, tu me deste a obra, eu já consumei, quer dizer, ainda não consumou, está chegando lá, mas ele já está fazendo a oração como se já fizesse, e aí ele reivindica, tá? Pode passar, mano, como eu expliquei para vocês. Agora, nosso Mestre Jesus é a forma de Deus entrar no mundo. A forma de Deus entrar no mundo. Jesus. Tá? Então, o que acontece? Traga o texto, eu vou explicar. Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7. Por isso, entrando no mundo, quem já leu esse texto? Diga amém. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Qual é esse corpo? É o de Jesus. Tá? Tem uma diferença. O texto vai dizer que ele é semelhança humana, é ou não é? Só que, como diz a carta aos Hebreus, ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Né? Ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Então, quer dizer, a matéria dele totalmente diferente. Deus olha do céu para todos e, como diz o texto, Deus olhou e não viu um justo sequer na terra. Então, mas Deus olhando para Jesus, ele vê um cordeiro, né? Quando Deus olhou para Jesus, ele viu um cordeiro sem mancha. Porque qual era o critério do cordeiro ser oferecido no altar do holocausto? Não podia ser aleijado, não podia ser manco, não podia ser doente. Então, na visão de Deus, o ser humano, ele é um cordeiro manco, por causa dos nossos pais originais, da queda dos nossos pais originais, passou para nós. Porque qual é o sentido de passar para nós? Né? O pecado original, chamado, é a junção de pai com a mãe, tá? A junção de pai com a mãe. Então, quer dizer, Jesus, ele não foi a junção de José com Maria, né? Não foi. E aí alguém chegou, um jovem universitário, né? Jovem universitário, com a visão filosófica e tal, esses negócios aí, chegou comigo e disse assim: pastor, então a gente pode considerar que Jesus era um semideus, né? Jesus era um semideus. Aí eu falei para ele, Jesus não pode ser considerado como semideus. Primeiro, existem pontos para a gente entender. Por que Jesus não poderia ser considerado como semideus? Porque a ideia que você está trazendo é mitologia grega. Eu estudei um pouco de mitologia grega. Então, a mitologia grega, já está falando, é mito. Né? Então, o mito é algo de ideia da cabeça de alguém. É a crendice dos gregos, né? A mitologia grega, o panteão dos deuses gregos, né? O panteão grego aí é o deus Marte, a deusa Afrodite, né? E assim por diante, né? Então, Jesus, ele não tem os Zeus, né? Mas Jesus, ele não é. Por quê? Porque a ideia da mitologia grega, do semideus, é de que um deus desce na terra, toma forma humana e deita com uma mulher. E coloca um sêmen na mulher. E a mulher, então, engravida e nasce um semideus.
né? Como é a história do Hércules, que é um semideus. A Jesus não. Por quê? Porque não aconteceu isso. Deus não tomou forma humana e se deitou com Maria. Não aconteceu isso, de forma alguma. Ela estava desposada e não houve nada de errado. Apenas um sinal, que uma profecia, uma virgem haveria de dar à luz. É um sinal, uma profecia. Então, o Senhor vem com ela, o anjo, e fala para ela que ela foi escolhida. E ela fica muito feliz, por causa que ela foi escolhida para o projeto de Deus. E ela se entrega o meu ventre. Então, o que vai acontecer? Aí o anjo explica: o Espírito do Senhor virá sobre você, e você conceberá, e gerará um filho. E esse será chamado Emanuel, Deus conosco. Como será o nome dele? Jesus, salvação. Tá? Aí, quando José está querendo dar no pé, aí o anjo vai lá, visita José em sonho, e diz: não temas tomar Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado foi uma obra do Espírito Santo. Então, primeiro, não houve conjunção carnal. Então, não dá para considerar. Primeiro, não considera-se, porque Jesus semideus, porque é mitologia grega, não tem nada a ver. Segundo, porque não tem conjunção carnal. Foi milagre. Foi obra de milagre. Amém. Né? E outra, um semideus, ele tem um início. Qual é o início dele? No nascimento. E Jesus não teve início no nascimento de Maria. Jesus não teve início. O que João Batista falava acerca dele? O que João era ali na parentela, primo de Jesus? Né? Ele era primo de Jesus. Olha o que ele dizia. Ele tinha nascido primeiro que Jesus. Aí assim, ele dizia assim, o que vem aí, eu sou primeiro do que ele. O que ele queria dizer? Eu nasci primeiro. Eu sou primeiro do que ele, mas ele é antes de mim. Por quê? Porque desde a eternidade ele já existe, ele é Deus. Aí ele diz assim, para fortalecer que ele está dizendo que ele é Deus, que ele é desde a eternidade, ele diz assim: eu não sou nem digno, aleluia, de levar as suas sandálias. Oh, aleluia! Então aí eu expliquei para ele, não tem como entrar com discussão, não entra na discussão. Jesus não é um semideus. Jesus é Deus, certo? E ele é o Deus que tomou a forma humana. Aí é que eu digo para você que ninguém pega Jesus no pé de apoio. Por quê? Ninguém pega Jesus no pé de apoio. Quem é que vai pegar Jesus pela gola, hein? Quem é que vai pegar Deus pela gola, hein? Quem é que vai imprensar Deus na parede e dizer assim: ó, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu sinto, você é Deus, você é, como é que chama? Metafísico, a palavra técnica, você é metafísico, você está além, você é poderoso, você é eterno, você não sabe. Quem é que vai imprensar Deus? Ninguém, porque se alguém for dizer isso para Deus, Deus responde: não, porque eu desci lá, tomei a forma humana e entreguei a minha vida por você. Oh, aleluia! Então a forma de Deus entrar no mundo, Jesus. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste. Quer dizer, o período do sacrifício passou, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram mais. Então disse, né? Quem disse? Jesus. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aleluia, glória a Jesus. Mais outro texto, mano, pode passar. Outro texto, Isaías capítulo 9, versículo 6, para reforçar. Porque um menino nos nasceu. Quem está lendo aí? Como é que está? Está dando para ler aí? Um menino nos nasceu, um filho se nos... E o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Repita lá: porque o menino mas o filho sim, o menino nasceu, mas Deus não nasceu, ele foi dado. Quem está entendendo, diga amém. Então ele entra no mundo, toma forma física, então ele tem que nascer. Agora,
olha só que coisa tremenda, que é essa situação de Deus cercar, né? Vai passando lá, passa lá, eu vou chegar mais lá na frente e vou explicar melhor. Tá? Aí, reforçando, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, quer dizer, para Deus entrar no mundo, ele nasce, mas ele não tem início no nascimento, ele já existe, ele entra no mundo através do nascimento, então ele deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, único gênito, genes, é o único que tem o DNA, ou seja, é Deus, ele é Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aleluia, pode passar, meu mano. Deixa eu ver se eu lembro o que eu queria falar ainda agora. Então, no princípio era o verbo, olha só, então quer dizer, ele não tem início no nascimento, No princípio era o verbo, e o verbo é Cristo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí o verso 14, ele diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, passa, mano, o outro... Tá. Hebreus capítulo 4, verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, aquilo que eu falei, ninguém pode imprensar Deus na parede, dizer para ele que ele é injusto, que ele não sabe o que passamos. Ele sabe, e Deus pensou, eles vão me colocar, eles vão me pressar na parede, mas não vai não, eu tenho um projeto legal aqui, que eles vão entender. Então, quer dizer, Deus é a sabedoria, né, em pessoa. Então, quando Adão, né, o primeiro Adão, nós temos a compreensão de que ele não nasceu, né? Parece a história do camarada que pergunta, Adão tinha umbigo? Oh, meu Deus do céu, eu saber se Adão tinha umbigo. Ô professor, Adão tinha umbigo? Rapaz, chegar lá, né, para ver se ele tem umbigo, porque é totalmente diferente, ele não nasceu, Adão não nasceu. O que foi que aconteceu? Adão foi criado, né, criado, ainda digo mais para você, ele foi formado, né? Que a palavra tem mais o sentido de forma. Então, quer dizer, você pega no tempo que eu era criança, aí a minha mãe comprava aquele balde na praia, aí eu ia fazer o castelinho, mas tinha aquelas formas. Aí eu enchia de areia, batia e tirava, quando eu tirava, ficava aquela forma. Então, olha a expressão da palavra. Então, qual é a forma de Adão? Jesus. Então, ele é a forma, Jesus é a forma do bolo, né? Nós somos o bolo, Jesus é a forma do bolo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Amém? Então, veja bem, quando Adão foi criado, nós temos a compreensão de que ele foi criado à estatura de um homem dos seus 30 anos. Um homem dos seus 30 anos, quer dizer, aí Adão não teve infância, né? Adão não teve infância, Adão não foi criança. Então Deus, ele é lindo, ele vai fechar tudo, ele cerca tudo. Então quando ele vem, ele nasce e tem de caminhar todas as fases de um ser humano, né? De um ser humano. Pode passar, mano, Pomos. Então, Jesus, ele tinha plena consciência de quem era e para o que tinha vindo ao mundo. Pode passar. Jesus no templo, Lucas capítulo 2, versículo 41. Vamos ler? Jesus no templo, meu pastor. Olha lá, Lucas capítulo 2, verso 41 a 52. Então, nós entendemos Deus entrando no mundo. De que forma? Tomando forma humana. Quem é essa forma humana? Jesus. E Jesus nasceu, e agora Jesus está crescendo.
Que consciência que Jesus tem, né? Qual é a consciência que Jesus tem? Dá para fazer paralelo aquele texto para a gente? Que eu acho que eu não coloquei aí. Não coloquei. Eu não coloquei. Eu digo, mano, o Pomede vai colocar lá para mim. Lucas capítulo 2, verso 41. É aquele que eles, uma vez no ano, eles vão à peregrinação, vão até... Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa, né? E, para quem não sabe, a festa da Páscoa para os judeus é a festa de Ano Novo, tá? Contando, Deus falou para eles que quando saíssem do Egito, era para eles contarem, agora é tudo novo, vocês começam o primeiro mês a partir da saída, primeiro mês, certo? Dos anos, do ano. Tendo ele já 12 anos, ele tinha quantos anos, Jesus? 12 anos. Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa, e, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, ou seja, tinham os outros parentes, ele pensava, Jesus tinha vindo com os parentes, e procuravam-no entre os parentes e entre os conhecidos. 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. É um desespero, eu fico imaginando eu me perder do Samuca. Meu Deus do céu, não é fácil. E aconteceu que passados 3 dias, meu Deus do céu, 3 dias, olha só, pessoal, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Olha, presta atenção, tem uma foto que aparece Jesus na porta do templo com os doutores. Não, ele não está na porta do templo, ele está dentro do templo. Ele não está lá fora, na entrada do templo, não, como mostram nos desenhos. Ele está dentro do templo, com os doutores. Ou seja, ali os doutores da lei, os rabinos, os professores da palavra, ouvindo-os e interrogando-os. Né? Então, veja bem que Jesus, ele é criança. Então, alguém perguntou assim, pastor, Jesus tinha que aprender? Tinha. Ele veio e ele deixou a sua glória, e agora ele tem que viver na dependência agora, como um ser humano. Ele precisa estudar, ele precisa aprender, então, mas ele tinha uma convicção, ele é o Senhor, tá? Então, veja aqui, o que ele está fazendo? Ele está ouvindo e interrogando, diga comigo, ouvindo, interrogando. Primeiro ouve, depois fala. O que a Bíblia ensina? Provérbios. Sede pronto a ouvir, tardio a falar. Senão não aprende, mano. O que vai aprender falando, só falando e não ouve? Então, olha o ensinamento aí, ó. Primeiro ouve, depois fala, depois interroga, né? Então, ele está ouvindo, e ao mesmo tempo que está ouvindo, ele está interrogando. E as perguntas de Jesus chamam a atenção dos doutores. Passa. 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Tá? 48. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Olha só, eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ela deu uma bronca nele. Tá? Olha só, 49. E ele lhes disse, ele não está sendo aqui um filho rebelde, não, de forma alguma. Ele está fazendo a mãe dele lembrar, né? Maria, eu sou teu filho, sim, Jesus como homem, como ser humano, ele tinha mãe, mas não tinha pai, né? E como Deus, ele tem pai, mas não tem mãe, né? É preciso frisar isso aqui, tá? Quem está entendendo, diga amém. Então, ele vai... Sabe que é pai, José, a mãe, mas ele chama ela e diz assim, por que é que procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai, passe lá, 50, olha, e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, mas o que Jesus está mostrando? Que Jesus tinha consciência de quem ele era, do que ele tinha vindo, qual o propósito. Jesus não nasceu e está crescendo,
tentando descobrir a sua chamada, o que ele é no reino, o que ele vai ser. Ele não sabe de nada. Eu não sei de nada, eu estou na busca, né? Na busca, como Siddhartha Gautama, né? O Buda, na busca pela verdade. Olha, está buscando a verdade. Aí Jesus diz o quê? Eu sou a verdade. Ele diz, não estou na busca da verdade, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem pode dar uma glória para Jesus? Então, até aí, né? Até aí tá bom. Até aí tá bom, tá? Então, o que eu quero mostrar? A consciência que Jesus tinha. Agora, o que eu quero chamar a atenção é Jesus dentro do templo. Porque mostra lá para a gente o texto que vem aí, o que aconteceu com as crianças. Criança não podia entrar no templo, tá? Olha, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, os pais, na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, olha, falando delas, assentado em tua casa, onde? Em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, escreve ela nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou vossos pais dar-lhes como os dias dos dias dos céus sobre a terra. Deuteronômio capítulo 11, verso 18 e 21. Aí você vai dizer, não pastor, mas e a sinagoga? Tinha sinagoga, as crianças... Então, a divisão da sinagoga, os homens ficavam no templo, tinha uma parte lá, tinha uma área lá, que as mulheres ficavam com as crianças. Uma criança não entrava no templo. Mas por que Jesus está dentro do templo? Por que Jesus não está... Por causa desse detalhezinho aqui, ó. Passe lá. Por causa desse detalhe aqui, ó. Um ritual judaico, chamado como Bar Mitzvah, filho da lei. Então, por que Jesus vai poder falar de Bíblia? Por que Jesus vai poder falar da Taná, da Torá, com os doutores da lei? Porque ele já passou pelo ritual dos judeus, né? Tem todo um ritual, né? Que o pai vai lá, né? E coloca a palavra sobre ele, está ali o rabino fazendo, né? Quando pega 12 anos, porque para os judeus... O judeu, a idade de maior dele, né, não é 18, é 12. Né? Eles então colocam responsabilidades, porque ele deixa de ser menino e passa a ser homem. Para nós é pré-adolescência, mas ele já é homem. Tá? Então, ali não é bem que Jesus está criança. Aí você vai entender por que o texto ele faz questão de dizer quantos anos tinha Jesus quando estava no templo? 12 anos, porque 12 anos é justamente a idade que uma criança deixa de ser para os judeus e pode entrar no templo e falar no meio dos homens. Amém? Passe lá para nós. Então, aí vem a história que ninguém sabe do que Jesus fez, isso aí é os apócrifos, isso aí é outra coisa, vamos ficar com os canônicos, outra história aí, tá? Mas aí chegamos à idade de Jesus com 30 anos no seu batismo. E no batismo nós vemos que ele vai até João Batista com a idade de 30 anos. Por que ele vai com a idade de 30 anos? Porque a idade de 30 anos era justamente a idade do sacerdote. Daquele que ia ser consagrado a sacerdote, se tinha um chamado sacerdotal, ele chegava à idade de 30 anos e ele ia se apresentar para o ritual do sacerdócio, né? E aí o sumo sacerdote ia fazer o ritual sobre ele, de ungir ele, e ele ia ser ali, ele ia passar a ser sacerdote. Então, o que Jesus está fazendo ali? Ele vai começar o ministério. Então, se ele vai começar o ministério, ele tem que ser ungido. Essa questão da unção, eu vou falar mais na frente, mas Jesus... ele recebe 3 unções, e depois a gente vai falar dessas 3 unções. Por quê? Porque assim como Davi, Jesus tem a nomenclatura messiânica, como? Jesus, filho de Davi. Então, assim como Davi teve 3 unções, como sinal messiânico, Jesus tem que receber 3 unções. Né?
Então aí nós vemos a primeira, mas lá na frente nós vamos ver. O que acontece aí? Aí alguém diz assim, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Não, Jesus não foi batizado com o Espírito Santo. Quando Jesus vai ser batizado nas águas por João Batista, ele fala para João Batista. João Batista diz, não, senhor, o senhor vem a mim, eu que careço ser batizado. Aí o Senhor diz, não, João, deixa que aconteça, para que se cumpra toda a justiça. O que é a justiça? A palavra, a promessa, a profecia acerca dele. Então tem que se cumprir. Então há um texto, há uma palavra, uma promessa, uma profecia no livro da justiça? Tem. Qual é? Isaías 61. Ali se cumpre, porque tinha que descer o Espírito Santo. Quem lembra? O Espírito Santo desce de forma corpórea, né? Uma pombinha, e o Pai fala do céu, todos ouvem, esse é meu Filho amado, em quem muito me comprazo. Então, aí é o sinal. Qual é o sinal? Rapaz, quem lia a Bíblia ali, quem gostava de ler a Torá ali, disse, esse é o Messias. Porque olhou e viu, Isaías 61, olha lá, o que diz? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, aleluia. Então, apregoar o ano aceitável é aquele ano do jubileu 50, que era restituído à terra a alguém, algum parente, tinha que ter o parente remidor. Então, o parente remidor tinha que dar de volta. Vocês lembram do livro de Ruth? Amém? Não teve Joás, o parente remidor, né? Mas Joás, ele vai até um outro parente mais próximo e diz para ele, reivindica, tu tem que remir a Noemi, tu tem que, né? Ele vai a outro, o texto mostra que ele vai, Boaz, ele vai a outro, só que o outro parente fala para ele, porque o que Boaz quer? Quer remir, mas ele diz, eu não posso, tem um outro antes de mim, aí ele vai com esse outro. Quando ele vai com esse outro, o cara diz assim, eu não vou fazer isso não, mas rapaz, isso é da sua alçada, não vou fazer. Aí ela tira a sandália do pé e vou te dar ali na cara dele, né? Porque essa é a tradição. Então, você não quer? Então, você vai levar a sandalhada na cara. E pega, pode ler lá, tá na Bíblia, irmão, pode ler lá. Aí ela tirou a sandália e na lata dele. Aí, o que acontece? Aí, agora passa dele para Boaz. E tem dois parentes remidor na simbologia de Cristo. Qual é o primeiro? A lei. Aí a lei diz, não posso. Aí Jesus diz, eu posso. Aí eu pensei que você ia dar um glória daqui de sacar o sapato fora, mas ainda dá tempo, aleluia! Amém, Jesus. Então ele não foi batizado com o Espírito Santo, ele foi ungido. Aí tem um mistério do 3 na Bíblia, e toda vez eu sou até enjoado, toda vez eu falo, mistério do 3, sempre tem na Bíblia. Passe lá, e é tríplice ministério de Jesus. Qual é o tríplice ministério de Jesus? Né? Ele tinha que trabalhar, né? Pelo quê? Para ser o quê? Pode passar, mano, Pombo. Para ser profeta, rei e sacerdote. E ele é aclamado nos evangelhos de três formas. Tá? Ainda tem uma outra. Ele é reconhecido como juiz ainda. Tá? Ainda é reconhecido como juiz. Ele é reconhecido como profeta, palmilhando a terra, tá? Ele é reconhecido como profeta, ele é reconhecido como rei, e ele é reconhecido como sacerdote, tá? Então, tá bom, ele é ungido, tá? Mas aí, ele recebe essa unção, e a Bíblia mostra que ele tem que ir, peraí, deixa eu lembrar aqui, a revelação a revelação que eu lendo, eu achei um negócio maravilhoso. Salmos, mano, paralelamente, Salmos 68, verso 13, a revelação da forma que o Espírito Santo desceu, a forma corpórea dessa pombinha, né? Salmo 68, verso 13, ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como que?
as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas de ouro. Quer dizer, essa é a revelação daquela pombinha que desceu sobre Jesus. Quem estava lá viu. E teve um outro sinal. Vocês lembram do milagre do sinal que eu falei aqui? Sempre bases que você vai tomando e vai vendo. Sinal. Então, aí mostra a pombinha, mas ela não desceu assim. A forma que o salmista revela, esse é o sinal lá, que vem sobre Jesus. Quem estava lá viu a maravilha daquela ave que desceu com asas resplandecentes de prata, o sol batendo e reluzindo, e as suas penas todas de ouro. O pessoal olhou e disse assim: nunca vi, né, uma pombinha assim, rapaz. Aí o outro cutucou e disse: é o Espírito Santo, viu? E está descendo nessa forma aí. Por quê? Porque asas de prata e penas de ouro. O que significa asa de prata, pena de ouro? Redenção. Prata é redenção. E ouro é santificação ou santidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Está muito forte aqui. Aleluia. Que você possa sentir também. Passe aí, meu querido. Aí a gente estava lá. Aí então, a Bíblia diz que depois que ele é batizado, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser o quê? Tentado. Então, rapaz, eu estou no deserto. Foi o que aconteceu, meu irmão? Ih, rapaz, tá um diabo, rapaz, esse negócio não está bom, não. O diabo, coisa do diabo, o diabo me levou para. Não. Está na luta, está na prova, não é diabo que leva, não. Olha, é o Espírito Santo que leva ele a ser provado, né? Agora, na aprovação, a gente encontra o agente da tentação, que a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, de ninguém se deixa ser tentado. Deus prova. Mas quem é o agente da tentação? O diabo. Então, Jesus ele foi para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites, o sinal. Quer dizer, Moisés tira o povo do Egito, passa pelas águas, Mar Vermelho, as águas do batismo, agora ele vai para o deserto para poder chegar em Canaã. Então, tem que seguir o sinal. Então Jesus vai agora para o deserto, 40 dias e 40 noites. E lá ele vai ser tentado. Então, assim como o primeiro Adão estava no Jardim do Éden, foi provado. Por quê? Porque é uma prova, não é? Por que Deus vai colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim? Para quê? Então, Deus não quer que ninguém sirva a Ele, que nem robô, né? No automático, no controle remoto. Tem que ser de coração, né? Tem que ser de livre e espontânea vontade. Então, o que o Senhor faz? O Senhor ali mesmo no jardim coloca Adão e Eva à prova. Porque ali está a prova dele. Essa aqui é a árvore da vida. E essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa te dá vida, essa te dá a morte. O que ele faz? Ele come os frutos do campo, pula a árvore da vida e vai comer o fruto da tentação. Então, quer dizer, ali está a sua tentação. Ele foi tentado, mas ele cedeu. Como eu expliquei, a mulher deu ouvido e ele, como um tipo de Cristo, foi lá e se entregou. Senão ela não vai morrer sozinha. Se for preciso, eu vou morrer junto com ela. E ele vai e se entrega. Porque quanto tempo ele está lá? Antes de Eva aparecer e a serpente já estava lá. E não tinha havido um diálogo. Né? Vai ver que é porque a mulher gosta de conversar, né? Os homens não gostam de muito papo, não. A mulher gosta de... Estou brincando, viu? Não vão me perder. Olha, varô, estou brincando, viu, com vocês, viu? É só para quebrar o gelo. Então, ele também, não importa, o negócio não é o lugar. Está no jardim. Não cai. Não. É o caráter, a decisão, o poder de decisão. Então, ele vai ser tentado. E a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá. Então, a tentação de Jesus, ela não é
ela não é bem a tentação, dá uma conotação de uma, mas sim três. Se eu fosse dar um tema, já fica atento aí, já pode ser o tema, né? As três tentações de Jesus. Como assim as três tentações de Jesus? Não, pastor, foi só uma. Foi só uma não, foi três. Como é que é isso, pastor? Mostra lá, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. Eu acho que hoje eu vou terminar mais cedo, vamos lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, o Espírito com E maiúsculo. Quem está lendo aí, diga amém? Amém. Espírito de Deus, tá? Não escreve Espírito de Deus com E minúsculo, pelo amor de Deus, é Espírito humano com E minúsculo. Escreve todo o tempo com E maiúsculo. Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, para ser tentado pelo agente da tentação. 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? Fome. Lá vem. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em... Primeira tentação. Tentação no corpo. Ou seja, nas necessidades do ser humano. O homem foi criado por Deus como? Corpo, alma. Então você vai ver as três tentações aí, tá? A tentação no corpo, nas necessidades do ser humano. Então ele diz assim, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então, se Jesus desse ordem para aquelas pedras se transformarem em pão, elas iam se transformar em pão, sim ou não? Iam. Passe lá. Mas olha só, ele, porém, respondendo disse, então quer dizer, ele mexeu na necessidade, é um momento de necessidade, está aí, está fácil, é isso aí, vai lá. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê que é conhecido dos irmãos que Jesus está combatendo sempre com a palavra, porque isso está em Deuteronômio capítulo 8 e o versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se referindo à tentação no deserto, quando Israel estava no deserto, sentiram fome, sim ou não? Aí Deus apertou, Deus deixou, e eles ficaram na agonia. Então, não foi logo assim pedindo e Deus foi logo dando, Deus deixou. Aí o que aconteceu? Aí Deus mandou o maná, o pão que veio do céu. Então, Moisés vai dizer, olha, Deus está mostrando para vocês, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a gente precisa ter cuidado, esse grande ensinamento da vida de Jesus para nós, que nós poderemos nos encontrar em uma situação em que sejamos tentados a um ambiente fácil, a suprir uma necessidade. Mas aquilo que o diabo vai apresentar é irregular. Pode ser algo que não seja lícito, desonesto, e aí o diabo vai dizer, tá fácil, vai lá, né? Por quê? Só porque eu estou na minha necessidade física, certo? Quando eu falo sobre tentação, o diabo ele é muito sagaz na área da questão da tentação. O diabo ele não é bobo, ele conhece onde é o ponto fraco do ser humano. Por exemplo, o camarada estava lá no mundo, então ele tinha uma vida lançada na droga. Quando ele vem para a presença de Deus, o diabo não vai jogar prostituição diante dele, de forma alguma. Ele vai mostrar algo que, na compreensão dele, era algo da necessidade física, né? Quer dizer, ele não vai ser tentado com prostituição, ele vai ser tentado com o quê? Com drogas, e vice-versa, né? O homem era tentado lá, vivia na prostituição, nunca usou droga,
Aí, quando ele vem para Jesus, o diabo não vai colocar droga diante dele. O diabo vai colocar o quê? Vai colocar prostituição. Então, como é que vai se vencer isso? Jesus está ensinando, é na palavra. Com a palavra que a gente vence isso. Não, então, você... Não, eu estou precisando, meu querido, mas eu vou ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz que o meu Senhor é Jeová Jireh. Se eu não tenho agora, mas Ele vai trazer a providência. Ele sabe o tempo determinado das coisas e eu estou aqui esperando na sua graça. Aleluia. Mais adiante, então ele dá essa palavra e o diabo vai embora, daqui a pouco o diabo volta. Segunda tentação. Então o diabo o transportou à cidade santa, Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo. Quer dizer, ele foi lá, pegou Jesus, levou, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e agora Jesus se encontra lá no topo do templo, lá em cima, e olha o que o diabo diz para ele, a segunda tentação, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito acerca de ti, que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos. O que é isso aí, igreja? Salmos, quem lembra? 91, não é o Salmo 91 aí, o diabo citando para Jesus Salmo 91, tá? Está escrito acerca de ti, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com teus pés em alguma pedra. E aí, que tentação é essa? Pai, tu é o cara, vai lá, está escrito acerca de ti, quando tu te jogares, o anjo vem e te pega, vai te aparar no ar, tu não vai nem chegar no chão, vai lá. O que é isso? Que tentação é essa? Tentação na alma. Então, qual é o ensinamento que nós recebemos aí? Nós podemos nos deparar com uma situação de tentação no âmbito espiritual, que nem seja no corpo físico, certo? Mas seja na alma, porque a alma é a sede das emoções, e é na alma que se encontra o ego, o eu. Quer dizer, o que o diabo está querendo fazer com Jesus aí? Querendo que Jesus fique vaidoso, que se envaideça, Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa tentação do ego, do eu. Eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, eu vou lá mesmo porque vai acontecer. Quantos e quantos não têm levado queda aí porque ele pensava que era a última Coca-Cola no deserto, e aí o que aconteceu? Queda, soberba, orgulho, arrogância. Isso aí está relacionado à alma, e o diabo, ele bate nessa área. Você não pode deixar falar assim com você, não. Você não sabe o que está escrito sobre você? Você é o cara, você é a cara. Não deixa isso acontecer, não deixa humilhar, não deixa pisar em ti, não, vai lá e faz e acontece. E nesse sentido aí, o diabo está querendo fazer Jesus aparecer para todo mundo, você vai se jogar, os anjos vão vir, vão te aparar, todo mundo vai ver, vai te aplaudir, vai te reconhecer, os holofotes estarão em você, você vai ser ovacionado. Quem é que não gosta disso, igreja? Quem é que não gosta disso? Eita, Deus está me usando. Aí não tem maturidade, recebe a glória para si, mas a gente não pode receber a glória, a gente tem que transmitir a glória para Ele, amém? A gente pega e transmite para Ele, pode até vir, mas a gente pega e transmite. Qual é a resposta do Senhor Jesus? A resposta que Ele dá, Ele cita o Salmo 9, e Jesus cita para ele Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, você não tem fé, não? Vai lá, pá. Cuidado, pessoal. Cuidado.
tenha discernimento, tá? Tem aquela palavra que te motiva para o bem, para conquistar? Amém, tem. Mas tem que ter discernimento, porque tem uns que é para arrebentar com você. Ah, vai lá. Mas você não tem fé, não? Ó, ele não tentarás, porque até eu tinha dito, né? A fé, ela tem até né? Não sei o seu posicionamento, mas a fé tem um limite. E a gente vê aí. Está escrito, age com fé, vai lá. Não, você vai mexer aqui dentro você não mexe, não. Aqui no meu ego? Não, aqui não. Porque esse ego está escravizado já. O Espírito Santo já escravizou esse ego aqui. Não, aqui você não manda nesse ego, não. Se for alguma coisa para agir de fé, é pelo Espírito. Não é por empurrão de ninguém, não. Ah, vai lá, tal. Não, tem um limite. O que passa do limite é presunção. E aí o Senhor disse, olha, não tentarás, está escrito, Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tentação no corpo, tentação na alma. O que é que acontece? O diabo vai embora. Aí o diabo volta a terceira vez. Aí, meu irmão, essa é a última, porque não tem a quarta. É só corpo, alma e espírito. Agora, olha onde que Jesus vai ser tentado. Passe lá, mano. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí ele diz, é meu. Aí eu já ouvi alguém dizer assim, não, aqui não é dele não, ele pensa que é dele. O nosso pai original perdeu. O que é que eu falei? O reino do Pai e o reino do Filho. Jesus veio para restaurar o reino. E o texto lá diz que quando ele consumar tudo, ele vai entregar o reino ao Pai. Então, o reino é só um, mas existe o reino do Pai, o reino do Filho. Então, mas só que o Senhor, para restaurar esse reino que ele tinha dado ao nosso Pai original, qual é? A terra. Para a restauração da terra, ele tem que restaurar primeiro os súditos, que ele não vai entregar o reino para quem não está restaurado, que é o vinho novo, é o evangelho, é o reino de Deus. O vinho novo em odre velho, não pode, não dá conta. Como é que é a história do vinho novo em odre velho? O odre era um recipiente do couro de carneiro e era para levar líquido, levar água, levar o óleo, levar vinho. Quando se colocava vinho, que se amarrava a boca, o vinho, quando entrava na fermentação, esticava a pele, sabe, estria? Você sabe como é? Fica estria assim, fica aquelas estrias no couro do odre. Estica, tá? Aí, meu irmão, tira aquele vinho e coloca um vinho novo. Não vai aguentar, porque o vinho novo vai entrar também na fase da fermentação, que nem o outro. E quando entrar na fase da fermentação, arrebenta. E aí não tem condições, tem que botar vinho novo em odre novo. Então, o povo diz, o Senhor vai nos restaurar o reino? Não, eu vim primeiro como cordeiro, para restaurar vocês. Aí depois sim eu venho como leão, para restaurar o governo, aí sim. Aí sim, tá? Então, aí é dele. Eu não penso que ele está mostrando de enxerido aí que é dele, não, que é dele. Mas vai ser tomado de volta. Então, novamente transportou o diabo. Eu me lembrei, meu pastor, que um aluno perguntou assim, pastor, como é que é esse negócio, pai? O menino ficou encucado. Como é que é esse negócio, pastor, do diabo carregar Jesus? Rapaz, tem cada pergunta, né, de universitário, como é que responde, né? Só Jesus para dar graça para responder. Como é que é, professor, e não sei o quê, no seminário? Como é que pode o diabo carregar Jesus? Carregou Jesus para o pináculo do templo, depois carregou Jesus para o monte. Como é que pode um negócio desse ele carregar Jesus? Aí eu disse assim, rapaz, Jesus não é Deus? É. O que era o diabo, o Satanás, o Lúcifer? Professor, a Bíblia diz que ele era o querubim ungido da guarda. Não era um querubim? Era. Salmo 68. Lá no Salmo 68, lá no Salmo 18, verso 10, o que está escrito lá? Que Deus, o Mano Pombo vai colocar aí? Coloque aí para a gente. E olha, Deus montou num querubim
e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Aí eu peguei, mostrei o texto para ele, e eu disse: meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não me pergunta como foi que o diabo transportou Jesus. Mas só sei te dizer uma coisa, que de transporte divino, o diabo conhece. Porque ele era um querubim. Então, se o Senhor sempre voa nas asas de um querubim, então nesse dia voou em cima desse capeta aí. Ele era o querubim. É ou não é? Amém? Então não pergunta como foi para mim. Eu só sei te responder que ele entende disso. Então, se ele entende, ele deu conta. Aí levou Jesus no pináculo e depois já levou Jesus no monte. E aí disse: olha, eu te dou tudo isso aqui. E aí o que diz o texto lá? Vou terminar, meu pastor. Eu queria terminar mais cedo, mas aí eu vou me empolgando. Aí eu já vi o Jesus amado. Aí olha lá. Aí eu te dou todo esse reino e a sua glória. No 9. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me... Aonde foi essa tentação? No corpo? Na alma? No espírito? Por quê? Aí Jesus falou para a samaritana: Deus é espírito. E ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade. Porque como é que se adora? Em espírito. O diabo sabe disso. Então, o diabo tentou no corpo, não deu. O diabo tentou na alma, não deu. Agora o diabo vai tentar no espírito. Então, eu quero que tu me adore. Aí Jesus disse assim: não, aí já é demais, né? Aí já é demais. Então, chegou no ponto final, já chegou a gota d'água. Aí Jesus nos ensina a repreender. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Oh, aleluia! Então não deixe nada, o diabo de forma nenhuma, tirar a sua verdadeira adoração. O Senhor busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não deixe que o diabo tente você a tirar essa verdadeira adoração e voltar-se para ele. De forma alguma, de forma alguma. Nós queremos Jesus, nós queremos a sua palavra, nós queremos a verdadeira adoração. Quem pode dar glória para Jesus aí? Dê uma salva de palmas para Jesus. Fique de pé comigo nesta noite.